Então, salve galera do meu canal. Hoje nós vamos falar a respeito de magia. Estamos aqui com o convidado Sérgio Freitas. Paulo, que mora na Áustria, vai falar um pouco sobre mitologia nórdica. Nossa queridíssima Diana, bruxa tradicional, vai falar sobre bruxaria, sobre os aspectos da magia na bruxaria. E a nossa convidada também, Karine, que vai falar a respeito da psicologia de uma forma academicista. E eu quero começar perguntando para você, Sérgio Freitas, o que você, Hum. na sua concepção, o que é magia? Eu acho assim, não tem uma definição definitiva, né? São várias coisas, né? Eu até anoto aqui nos meus negócios, assim, o que eu considero. Magia é estar em harmonia, sincronia e fase com a natureza, né? Então, é você estar harmonizado com a natureza, com os fenômenos da natureza, com as forças da natureza, com os espíritos da natureza, e aí você ter a capacidade de interagir com isso, né? E viver a sua vida e fazer aquilo que você acha que é necessário fazer com a magia, né? Porque, aliás, também eu defino feitiço ou ato mágico, qualquer coisa nesse sentido, assim, energia psíquica, mais intenção, mais foco, mais força e direção. Isso é um feitiço ou uma mágica, né? Ok? Agora, pode ser também o que a ciência ainda não explicou, pode ser. Há muitas definições de magia ainda, né? Porque tem muita coisa que a gente faz hoje, até na cozinha, você liga o micro-ondas, que há 300 anos atrás iria causar pânico, não é? Estamos todos aqui iluminados às quase 21 horas da noite. Então, isso era magia até um certo tempo atrás, era feitiço, era uma coisa do demo. E hoje em dia é absolutamente científico, né? Então tem essa parte assim. Aliás, eu acredito que a ciência vai cada vez mais se aproximar e explicar. Vai haver uma convergência no final. Houve uma divergência no início, né? E acho que nós estamos rumando com uma convergência. Deixa eu pegar um gancho aí no que o Sérgio falou. Sérgio, eu queria aproveitar e te perguntar. Você falou dessa questão de que a ciência, né, vai acabar chegando num ponto, mas você acha que, quando a gente pensa assim, você acha que a gente vai chegar num ponto em que a ciência vai conseguir? Você acha que vai conseguir explicar a magia? Vai Não, conseguir explicar todos os fenômenos? sim, mas não existe limite, né? Nós estamos falando de uma coisa que a descoberta do ser humano, né, do universo, das coisas do universo, vai ser uma descoberta, uma progressão eterna, quer dizer, mas eu acho que vai chegar um ponto mais à frente em que não vai haver tanta distância entre o que é científico e o que é mágico, né? Eu acho que a ciência cada vez, e a magia, a feitiçaria, enfim, o que quiser chamar, o esoterismo, né, o espiritualismo, enfim, vão cada vez mais se converger. Como é que é? Entendi. Porque a gente está descobrindo cada vez mais coisas, e sempre vai ter coisas para descobrir, sempre vai haver uma parte que a ciência ainda não explicou, né? Mas não de uma forma tão gritante. Por exemplo, se você for pensar, nós já chegamos a uma época que, se nós fizéssemos essa conversa aqui, nós estaríamos arriscados a sermos até executados, Com certeza. não é mesmo? Em que qualquer coisa que saísse daquele trivial já era considerado uma manifestação negativa, uma manifestação do demônio, uma manifestação de forças do mal, blá, 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 blá. Então, mas hoje em dia, por exemplo, já não é mais assim. Hoje em dia, a ciência, não vamos dizer que ela endossa e aceita, mas ela, pelo menos, não ataca aqueles assuntos em que ela ainda não adentrou, né? Então, eu acho que... Depende de onde você está, às vezes ataca. Não, eu estou dizendo assim, dentro do nosso mundo ocidental, né? Lá, tem lugares ainda
Porque eu acho que no fim a ciência não acredita, não acredita. Para mim, a magia é a manipulação metafísica da nossa realidade. Então, eu pratico magia e eu pratico magia para conseguir alterar a minha realidade, né, de uma forma metafísica. E eu acho que muita gente não acredita. Né? A gente fala aí, e a ciência não consegue provar, e ela descredibiliza. Vou falar, né? Outro dia a gente estava conversando, né, com o Bruno e com a Karine, a gente estava falando sobre as constelações familiares, por exemplo, né? Que o que foi o Bert Hellinger, ele desenvolveu, na verdade, as constelações familiares elas já existiam, mas ele desenvolveu e existe um trabalho de um cientista chamado Rupert Sheldrake, que ele conseguiu provar alguns fenômenos aí dentro da biologia, mas mesmo assim um monte de gente se levanta para falar que é palhaçada, que não existe, que é PNL, que é, sei lá, espiritismo, e a gente sabe que não tem nada a ver. Você considera a constelação familiar magia? Não considero magia. Eu não considero magia, exatamente, né? Você vê que já entra um pouquinho, eu acho que a ciência ainda não conseguiu provar, mas mesmo não sendo magia, você vê como a ciência não consegue provar, ela descredibiliza. Imagina magia. Magia, eu acho que não vai dar para provar. Honestamente, assim, quando eu paro e penso, eu acho que não vai dar para provar. Porque a gente falar de magia é a gente falar da nossa conversa da outra vez, a gente falar um pouco dessa questão dessa relação com a deidade, com a fonte de tudo que com, sei lá, como se chama, né? Que a magia, ela tem uma conexão com algo sobrenatural, ou supranatural, né? Que a ciência não consegue provar. Então, eu entendo a sua colocação, Sérgio, quando você fala, né? Eu costumo sempre brincar, né? Quando alguém me pergunta sobre constelação familiar, eu digo que a gente tem um Wi-Fi humano. E a constelação familiar, ela trabalha com Wi-Fi humano, né? Que é uma coisa que a gente vai chegar, eu acho que a gente vai chegar lá. A gente vai conseguir provar. Mas eu acho que tem outras coisas, quando a gente fala de magia, manipulação desse, né? Que aí a gente vai entrar num papo mais profundo, que é falar do multiverso, né? Como é isso, né? Então eu acho que para mim a magia é algo, né? Eu não acho que é algo que se faz no dia a dia. Eu tenho uma discordância com relação a isso, porque existe uma questão de, você falou dos feitiços, né, Sérgio? Existe aquela coisa da simpatia, e eu acho que a magia é muito mais do que isso. Quando eu penso em magia, a minha ideia vai além, né, dessa coisa do dia a dia. Eu não acho que é isso. Eu não acho que todo mundo é magista, eu não acho que, né, rolou até um tempo atrás uma discussão num outro grupo que eu estava sobre bruxas e tal. Algumas mulheres falam, toda mulher é bruxa, todo mundo é bruxo, tá, beleza, mas enfim, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, não vou discutir sobre isso aqui, mas pode ser até que a pessoa que falou, que as meninas que falaram, que defenderam essa ideia estejam certas, mas uma coisa eu creio, né? Não existem verdades absolutas. Eu creio que magia a gente não faz todo dia. E eu acredito que nem todo mundo é magista. Eu acho que conseguir manipular a nossa realidade, acho que a gente estuda muito, meu Deus do céu, né? Não sei, todo mundo que está aqui, cara, eu estudo pra caramba, eu leio milhões de livros, é uma prática constante, todo dia eu tenho os meus rituais, né, que eu faço, né, de acordo com as ordens que eu participo, que eu faço para desenvolver isso, e eu sei que tem gente que nunca vai desenvolver, que não tem, né? Enfim, só minha opinião. Eu concordo com a Diana, eu acho que magia não se faz todo dia, não se faz toda hora. Eu tenho a concepção de que a magia ela é soma da intenção mais a ação. Se você tem uma intenção, mas não tem a ação, a magia não acontece. E se você tem a ação, mas não tem a intenção, a magia também não ocorre. Eu vou dar um exemplo aqui de terreiros de Umbanda, por exemplo, quando um guia manda você acender uma vela no dia tal, usar um banho de erva tal para atender determinado resultado. Se você acender aquela vela, tomar um banho de erva, eu estou tomando um banho aqui qualquer, eu vou acender uma vela no tal dia, mas não tenho nenhuma intenção. Não vai ocorrer a magia, porque você teve a ação, mas faltou a intenção.
Da mesma forma que se você tem a ação de você desenhar um círculo no chão, escrever todos os sigilos, invocar anjos, demônios goéticos e coisas do gênero, usar todas as correspondências do jeito que está ali no Grimório medieval que você aprendeu, que você leu, do mago tal, de tal época, mas você não tem a fé, não tem a vontade, não tem a intenção, mas já também não ocorre, porque não passa de fetiche. Então, na minha concepção, a magia não se faz toda hora e nem todos os dias. É o que eu acredito. Eu acho que também tem a ritualística, né, Bruno? Tem uma ritualística. A gente que faz parte de ordem iniciática, e nós que somos praticantes de magia cerimonial, a gente sabe que existe toda uma técnica, né? Que não adianta só também você ter a intenção e você ir lá e desenhar um pentagrama no chão e você viu, sei lá, você foi lá e estudou Tommy Kelly, lá, leu lá, e você botar, fica... eu acho é uma simpatia, né? Não sei, eu não acho que... Eu acho Aí é que tá a grande diferença entre a simpatia e a magia. Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Vou deixar o pessoal falar, vou ver se eu lembro. Aí eu continuo. Eu acho que complementando o que vocês estão falando, efetuar a prática mágica somente com a intenção de praticar, mas não potencializar as suas energias internas para entrar em contato com as energias da natureza e do universo, ela não funciona, né? Ela não funciona. A magia, ela é algo mais aprofundado do que apenas você repetir mantras, praticar ritos, etc. Você deve, de certa forma, efetuar uma revolução espiritual dentro de ti. É como se fosse um processo de purificação. No início pode ser muito difícil, ainda mais para aquele que nunca estudou ou praticou magia antes, né? Começando do zero. No início pode ser um pouco difícil, mas depois as coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? E vai dando certo, vai tendo resultado, sim. Tem muita gente que pratica tais meditações, repete tais mantras, né? De qualquer runa, não sei, né? Me refiro runa, né? Porque essa é a minha especialidade, entre aspas, né? Porque eu ainda estou no procedimento de aprendizagem, mas eu vejo alguns comentários de algumas pessoas que repete o mantra, né? A meditação rúnica e não sente nada é porque faltou algo dentro dele, ali naquele momento, sabe? Então, praticar a magia apenas por praticar, realmente ela não funciona, né? Complementando aquilo que o Bruno falou, né? Você praticar magia somente com a ação, mas não tiver aquela intenção, né? Do seu interior, ela acaba não dando resultado, realmente. Existe uma coisa muito importante, Paulão, e o resto do pessoal aí. Quando você entra em uma ordem, seja ela qualquer ordem, seja na morte, seja na bruxaria, seja na arcano arcanoro, seja na maçonaria, existe uma coisa chamada treinamento mágico. Você, em qualquer ordem que você entrar, sempre você vai pegar exercício de yoga, meditação, respiração, visualização, porque se você não tem aquele intento bem treinado dentro de você, a magia não vai ocorrer. Não adianta você achar que você está desenhando pentagrama no ar e banindo para que nenhum obsessor entre no seu quarto se você não consegue visualizar aquilo. Não passa de fetiche, é como eu falei. Se você não tem o devido treinamento, não vai surtir efeito. Para surtir efeito, você tem que passar por toda uma graduação, é por isso que existem graus. É por isso que existe toda essa questão de você passar anos numa ordem para você se especializar em determinado assunto. Você precisa preparar o seu corpo de luz para que você possa, como é que eu posso dizer, aguentar determinadas energias, porque se você está despreparado, você veio do mundo profano, sua imaginação está totalmente ferrada pela mídia, pela sua alimentação, pela sua falta de treinamento. É como você querer chegar na academia agora e pegar 50 quilos no supino, com sei lá, 20 centímetros de braço.
Quando você entra na academia, você começa com 5 quilos, depois evolui para 10, depois evolui para 15. Eu acho que é por isso que muitas pessoas que entram pra magia já querem evocar Satanás, Beelzebub, Capiroto, ou não vai conseguir, ou na pior das hipóteses vai conseguir e o Capiroto vai foder a vida da pessoa. Porque ela não tem defesa, o corpo de luz não está desenvolvido para lidar com certas energias, então você precisa passar por uma graduação. E outra coisa, eu não acredito em desenvolvimento mágico se não for numa ordem. Eu tenho esse pensamento bastante tradicionalista. Eu não acho que Porque, de certa forma, você você tem que ter uma somente orientação, né? tem orientação. E outra coisa, a defesa de uma egrégora, você participar de uma egrégora que tem a mesma intenção que você, que está ali te defendendo, que está ali te orientando, é totalmente diferente de você pegar um livro, por exemplo, de Franz Bardon e querer praticar aquilo ali por anos e achar que na sua imaginação você viajou para os Tátuas e encontrou duende, elfo, fada e o caralho, eles ensinaram as magias elementares para você. Quando na verdade tudo aquilo não passa de um fetiche e coisa da sua imaginação. Se bem, Então, Bruno, que se um sim, magista do caos estivesse aqui, ele ia refutar tudo isso, com né? certeza. Ele ia dizer, Mas, cara, tudo é permitido, como é que é? Não, sim, É tudo é não, mas aí permitido, que eu tá. concordo que tudo é permitido. O que ele Eu está nada concordo. é, dizendo nada é é que verdadeiro. Nada é é verdadeiro, tudo bom. é permitido. O que ele está dizendo é que é bom que seja através de uma ordem, através de uma orientação. Eu acho mais Mas seguro. não. Sim, perfeito. Mas Mas eu não não que acho seja que é a impossível regra. e proibido alguém querer Assim, trilhar um caminho se solitário. eu fosse um Né? ser excepcional, que eu não É, precisasse de realmente. treinamento nenhum, porra, eu já sairia soltando bola de fogo em todos os meus inimigos. Mas Eu infelizmente não é aprendi, assim que funciona. nunca invoque nada que você não possa banir. Sem dúvida Nunca nenhuma. Exato. invoque nada que você não consiga banir, porque se você invocar, aí a casa vai cair se você não conseguir banir. E outra coisa, eu vou até aproveitar que tá gravando aqui para relatar uma situação para vocês aqui. Eu fiz uma invocação determinada vez que eu fiquei uma semana sem dormir. Fiquei vendo fumaça sair na cabeça das pessoas na rua. Fiquei ouvindo vozes. Quando eu tentava dormir, eu ouvia gritos na minha cabeça. Às vezes eu estava conversando com uma pessoa aqui cara a cara, eu entrava meio que. Eu ficava em dois planos, no físico e no espiritual ao mesmo tempo. E eu achei que ia enlouquecer. E olha que eu fiz muito banimento, eu tomei muito banho de erva. Então, assim, quando os magistas mais experientes falam a respeito dos perigos da magia, eu acho que esses perigos são reais. Então, a gente não deve subestimar essas coisas, porque realmente acontece quando acontece, você pode ficar até doido. Ficar lelé da cuca. Acho que é isso. Eu acho que Com atinge certeza. as pessoas de diversas maneiras, né? Eu vivi uma experiência semelhante, só que, felizmente, no meu caso, eu só tive perdas materiais. Assim, foram grandes perdas materiais mesmo, de eu ficar sem nada, mas pelo menos foram perdas materiais aí. Perdas materiais a gente recupera, né? Agora, quando a gente fica maluco, assim, dia sem dormir, eu acho bem pior, né? Por isso precisa ter muito treinamento e muito cuidado com o ritual que você faz, né? Tomar todos os Saber com cuidados, quem você está lidando. precauções, exatamente. Porque se algo sair do controle e você não for capaz de operar, Mas o que eu acho também interessante é o fato de que todo magista já passou por isso, né? Não sei como foi para você, se você já passou por isso, Sérgio, Paulo ou Karine nas práticas dela. Sim. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Da gente dar uma cagadinha ali, a gente fala assim, eu acho que tá bom, vai. não assim, porque eu tomo Outra vez muito que a gente cuidado. pensou bem, vou pegar 20 hoje, e aí você distende, que nem o Bruno falou, você distende seu músculo, depois não consegue levantar mais nem 1 quilo. Acho que a gente sempre acha, né? Bom, acho que já sei, acho que eu vou tentar, né? E a gente tenta e a gente acaba se dando mal. Eu Verdade. conheci, Só por uma exemplo, vez. um cara, eu não vou citar nomes aqui, mas o cara tem mais ou menos a minha idade, eu acho que até mais novo que eu, inclusive. O cara não tinha, sei lá, 2, 3 anos de envolvimento com ordem, com magia, essas coisas, e me falou que já tinha conversado com o SAG. Sendo que isso é um procedimento que leva anos, às vezes até 7 anos mais.
E a mesma coisa que ele me dizer que entrou na academia de karatê agora e em um mês ele adquiriu a faixa preta. Não faz sentido isso. Pode continuar. Verdade. A Karine não fala nada? Eu tô aqui só anotando. Karine, isso aí? Não Ah, tenho o que tudo falar bem. hoje, não. Anotando, Ela é anotando, ótima, gente. anotando. Aí na próxima reunião ela vai anotar ainda mais. Ela é secretária. Aí futuramente já vai escrever um livro, né, das nossas lives. Ela é a relatora. Ela é a relatora. Paulão, seu porra, liga a porra do vídeo, velho. Oi? Que vídeo? Você tá aparecendo aqui só sua foto, por que você não liga o vídeo? Você tá ligado, você Não, que não eu tá tô vendo, vendo você tá ele congelado direitinho. também. Ah, então deve ser meu Tá celular que tá meio ligado? doido. Tá ligado, Tá, ele tá falando. Tá beleza. ligado, ele tá falando. Já que eu relatei Ainda tá essa vendo parada coisas, Bruno? da fumaça Não, subindo brincadeira. na cabeça Olha. da galera, o que é que vocês têm a me dizer a respeito de experiências loucas que vocês já passaram, assim, que vocês... Eu sei que existe aquela velha frase de saber ousar e calar, mas o que vocês podem contar, assim, de experiência louca que vocês passaram, assim, que vocês diriam que é surreal? Surreal? Mexendo com magia. Ah, Que você nossa, diria assim, porra, se eu contar, ninguém acredita. eu posso escrever um livro, Bruno, sem brincadeira. Eu posso escrever um Quem livro. começa? Eu posso escrever um livro. Eu já passei por coisas assim, já vi fenômenos. Por isso que eu acredito tanto na magia. Eu acho que uma das razões de eu ter me tornado magista foi porque, cara, eu acredito. Funciona, acontece. Eu já vi, eu já presenciei. Posso contar uma das vezes, né? Eu fazia parte de um coven no Rio de Janeiro. E aí o sacerdote falou assim: ó, hoje eu vou. Vocês já ouviram falar de transfiguração? Eu vou mostrar para vocês que é uma transfiguração. Vocês vão ver como que acontece uma transfiguração. Ele é, eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele é uma pessoa conhecida, é uma pessoa famosa aí e tal. E ele já é maçom do grau 33 lá, top das galáxias e tal. Ele é bem power. E eu tive a oportunidade de passar um tempo, né, aprendendo com ele, e aí ele falou, hoje vocês vão, falou para a galera do Coven, né, então tá bom. Aí ele levou a gente num lugar, e ele falou assim, agora você botou uma moça sentada, uma das meninas, né, do Coven, acendeu uma vela, e falou assim, vou dar um pedaço de papel para vocês, e vocês vão anotar o que vocês virem, gente. Foi surreal. Aí tá bom, a gente tá lá sentado na frente, ele tá lá sentado com a menina, assim, de frente, ele tá atrás da menina, a vela na frente da menina, assim, como se fosse numa mesa, e ele cochicha no ouvido da menina e coloca a mão, assim, sobre a cabeça da menina, assim, a menina fecha os olhos. Cara, e a gente começa, né? Começa a ver as coisas, aí eu vou anotando. Aí, a primeira vez, ele falou assim, o que vocês viram? Aí ele falou assim, eu quero primeiro que todo mundo levante o que anotou. Aí todo mundo levantou, falou assim, a gente viu um tigre. Todo mundo, se a gente olhou para a cara, todo mundo viu o tigre. Todo mundo. Tipo, aí a segunda vez ele, Nossa. agora, que vocês... Foi impressionante. Foi impressionante. Agora, a segunda vez, acho que ele colocou, foi uma caveira, e a terceira vez foi aquela cara do grito, assim, ó. Aquela cara do grito. Foi Do quadro do Van Gogh, se eu não estiver enganado, né? E vocês acertaram todas? Todas. Porque todo mundo Caramba. viu. Impressionante a conexão A intenção espiritual. dele de fazer a gente anotar era justamente para, tipo, ninguém falar, ela falou porque a outra falou, entendeu? Tipo, todo mundo anotou sem falar nada, e na hora que ele falou, agora virem, mostrem o que vocês viram, e todo mundo olhava, todo mundo via a mesma coisa. Então, foi um processo de transfiguração que eu fiquei assim, uau, impressionada. Essa foi uma das situações. A outra situação, eu tinha um bruxinho, né, tal, aquela coisa, paz, conheci o bruxinho e tal, né, fiquei afim do bruxinho afim de mim e tal, e rolou um clima, só que não dava pra gente ficar ali, porque a gente tava rolando as coisas do Coven, a gente tinha que ir embora e tal. E aí eu fui pra minha casa e tal, e daí eu fiquei pensando no cara e tal,
E aí eu falei assim, cara, queria encontrar esse cara, né? Tipo, só que ele tinha um pouquinho mais de experiência do que eu. Olha, eu fui dormir, e aí, tipo, no meio da noite, eu vejo ele entrando pelo meu quarto. Ele entrou no meu quarto e tal. E daí a gente conversou e tal, e ele foi embora e tal. E daí, no dia seguinte, aí ele chegou para mim e falou: E aí, gostou da visita? Eu ia contar que eu sonhei com você. Nossa. Você não sonhou comigo. Eu fui te visitar. Eu estava lá. E ele falou exatamente a roupa que ele estava usando. Ele falou: ó, eu estava de bermuda, assim, assim, assim. E ele foi realmente. Experiência para a vida toda, essa daí. Nossa, eu tenho muitas experiências. Tenho muitas experiências. Mas eu vou deixar vocês contarem e depois eu conto mais. Vai lá. Sérgio, conta aí. Eu não tenho assim coisas para contar nesse sentido, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma conexão Tá bom. muito grande com os meus ancestrais, né? Então, principalmente em alguns rituais, agora, por exemplo, que está chegando, Samhain, essa conexão é mais intensa ainda. Então, há algumas vezes que realmente já chegou alguns rituais de eu perder sentido várias, né? E tal, e me esborrachar, inclusive, no chão, etc. e tal, né? Mas, assim, Já aconteceu comigo. eu sou uma pessoa, entende, assim, que eu não posso reclamar da vida. Eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Então, a minha magia nunca é no sentido de obter alguma coisa ou ganhar alguma coisa, enfim. Eu também tenho bom, pela linha que eu sigo, a gente também não interfere na vida dos outros, né? Que cada um tem seu karma, tem coisa, então também não faço rituais no sentido de, a não ser que a pessoa precise de ajuda e ela peça, aí é diferente, né? Acontece, né? Mas de um modo geral, também tem outras coisas algumas experiências que não devem ser faladas, né? Porque as pessoas não podem nem saber o tipo de instrumento que você tem, como é que ele é, né, etc. e tal, para que não sofra nenhum tipo de interferência, né? Então, mas os meus rituais são geralmente mais de agradecimento, porque eu tenho tudo, eu não preciso ficar pedindo uma coisa. Eu tenho saúde, eu tenho bem-estar, eu tenho uma boa casa, enfim, eu tenho um corpo maravilhoso, né, que está com 65 anos, mas tudo funciona, né? Então, não tenho problemas de saúde nenhum, não tomo remédio nenhum, né? Então, os meus rituais são mais no sentido de agradecer tudo isso, né? E principalmente de ter conexão com os meus ancestrais, porque nossa família teve certos problemas ao longo do tempo, né? Então, eu tenho essa necessidade de conversar com esses ancestrais e resolvendo esses problemas. Você tem uma ideia, até sobrenome foi tirado por causa de briga de família, entende? Coisas complicadas. Então, nesse sentido, talvez seja os fenômenos mais complicados são com os ancestrais, né? Mas assim, nunca tive problemas e coisas, e também não gosto muito de me exibir, né? Não vamos fazer coisas para mostrar para os outros ou para convencer os outros, etc. Né? Deixo para quem tem mais essa linha, né? Mas então é isso, a minha vida mágica é muito tranquila, é uma vida de agradecimento e não de pedidos, né? Porque, a não ser que eu peço coisas assim, mais no sentido geral, né? No bem-estar da nossa nação, bem-estar do planeta, do cosmos em geral, né? Mas não no sentido de. Então, a manipulação que eu faço sempre é muito suave, e principalmente eu nunca vou só para um lado ou para o outro, eu sempre chamo as duas coisas, eu sempre tento equilibrar as duas forças, né? Tanto o lado de sombra quanto o de luz, né? Tanto é que o meu livro eu não chamo de livro das sombras, eu chamo de livro da luz e da sombra, né? Porque é sempre essa dosagem no sentido de ter equilíbrio das forças, né? Então, é raro eu ter alguma coisa assim que aconteça que saia do figurino, né? Mesmo porque também o ritual que eu sigo tem uma coisa bem definida, é bem estruturado, etc. e tal, né?
Então, em geral, eu não tenho problemas, né? Nesse sentido. Então é isso. Paulão, nos conte sobre suas aventuras mágicas. Conte pra gente aí. Eu acho que a experiência mais louca que eu já tive e mais irresponsável também da minha parte foi meditar numa simbologia que representa a união de todas as runas, né? Que é chamado de Sol Negro. Eu fui inventar de meditar nessa simbologia sem antes completar as devidas meditações rúnicas por 25 dias em cada runa, que no final forma essa simbologia do Sol Negro, né? Então, eu estava despreparado para tal ritual, e você sabe, quando você começa com a magia, você se empolga e já quer, tipo, ser um cara super poderoso, né? Mas aí, infelizmente, você acaba não respeitando, né, os Perfeitamente, meu graus. nobre. Esse foi o meu caso. Então, eu passei direto em todas as runas e fui para o Sol Negro meditar, né? Para ver se eu, de certa forma, na minha cabeça, naquela época, eu iria conseguir ter superpoderes, né? Do super-homem, vamos dizer assim. Então, deu tudo errado. Tive alguns, digamos, entre aspas, efeitos colaterais, né? No meu ser interior. Eu passei mal no início. E eu também fiz algumas promessas, sabe? As simbologias, e quebrei algumas delas e a minha situação piorou ainda mais. Eu fiquei ouvindo vozes, tendo pesadelos, suando frio. E acho que ele Caiu. caiu. Já Logo foi na uma melhor parte. influência. Foi uma influência. Nossa, você vê? Eu Até acho caiu. que. Eu acho que o Exu dele não queria que ele contasse isso, não. Por falar em Exu, Olha, pode falar. não, eu só contei porque é coisa que não foi eu que fiz. Não foi. Ah, ele voltou. Voltou. Não foi eu que fiz, então eu posso contar essas histórias porque não foi eu que. Sim, eu vivi a situação, mas não foi eu que. Não prova nada, não diz nada. Oi, desculpa, eu acabei saindo sem querer, eu não sei o que Agora eu tô aconteceu, conseguindo ver né? você. Mas... Foi até melhor você cair. Que bom. Caí, exatamente. Caí, mas levantei e já tô aqui de novo. Onde eu tava mesmo? Sim, as reações, né? Devido a esse ritual, né? Essa meditação no Sol Negro. Então, eu tive esses problemas, né? Em relação a suar frio, a ter sensação de náuseas, em alguns casos, até mesmo perda de apetite, né? Aí acabei ouvindo vozes também e naturalmente eu me tornei mais antissocial. Não sei o porquê, eu deixei assim de falar com todo mundo, sabe? Até mesmo pessoas da minha família, né? No qual eu vivia todos ali na mesma casa, acabei me isolando dentro do meu quarto durante vários dias. No início foi tenso, sabe? Isso acho que durou mais ou menos umas 3, 4 dias no máximo. E aí depois eu fui fazendo outras meditações em outras runas, no qual eu tinha iniciado, né? Runas que possuem mais atributos, né? Positivos, aquelas runas que não se medita, né? Que não se trabalha invertida, né? Uma runa que só possui atributos positivos, como por exemplo a runa Isa, vamos supor assim, que foi a primeira que eu iniciei, né? Então eu voltei do zero de novo e voltei a meditar nessa runa, e aí essas energias negativas, né, esses distúrbios espirituais que eu tive realizando essa meditação, né, no Sol Negro, ela foi extirpando do meu ser interior, foi saindo aos poucos, e aí eu continuei, né, o processo gradual, respeitei isso, né, acabei aprendendo isso através da dor,
Mas aí eu aprendi a lição e fui respeitando e agora estou seguindo conforme o protocolo, né? Que é você meditar 25 dias em cada runa. Aí no final, quando você termina a meditação em todas as runas, você passa a meditar, né? No Sol Negro, que representa a união de todas essas runas que você meditou anteriormente. Eu acho que a minha experiência mais louca com magia foi essa. Talvez Então agora você tenha entendeu tido que não pode outras, pular mas etapas, eu né? não lembro. Sim, sim, aprendi na dor, mas aprendi. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre essa questão das runas, mas antes eu vou contar um caos aqui de terreiro de Umbanda também. Eu tenho vários casos, na verdade, sobre experiências loucas com magia, mas acho que esse é pertinente. Bom, em determinada ordem, eu consagrei um objeto de proteção, que não cabe aqui falar qual é esse objeto. E como alguns aqui sabem, existe um ritual chamado Ritual Menor do Pentagrama, onde você visualiza pentagramas de fogo nos quatro quadrantes do território onde está o seu altar. E aí você bane toda a energia intrusa que poderia estar ali naquele ambiente, te causando algum tipo de impedimento para que você faça os seus ritos. E esse objeto mágico, eu coloco esses pentagramas de fogo nele, para que quando eu carrego ele comigo, eu meio que estou carregando esse RMP 24 horas por dia, se eu tiver com esse objeto. Então, eu fui num terreiro e falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar em alguma entidade, vou ver se ela consegue ver o que tá nesse objeto mágico meu. Aí eu peguei esse objeto mágico, coloquei no bolso e fui numa gira de Preto Velho. Aí chegando lá, esperei para ser atendido, né? Porque como sempre tem aquela fila de consulentes, você chega lá, põe seu nome, espera te chamar e tal. Aí eu fui chamada. Assim que eu sentei na frente da Preta Velha, ela olhou para mim assim, aí ficou olhando, sorriu. Eu não falei nada, só simplesmente olhei pra cara dela e fiquei calado. Aí ela perguntou pra mim assim, Mizefio, onde o Mizefio tá aprendendo essas magias, essas coisas todas aí? Aí eu continuei calado. Aí ela começou a falar sobre karma, sobre lei da ação e reação, sobre responsabilidade, sobre que eu não poderia mexer no livre-arbítrio dos outros, que eu tinha que ter uma certa responsabilidade para mexer com essas coisas. Ética. Aí, ética, vamos dizer assim. E aí eu parei pra pensar, essa mulher tá incorporada de verdade. Eu tenho certeza. Porque eu sou muito desconfiado com essas coisas, e assim como o Sérgio falou na última reunião, e eu concordo 100% com ele, assina embaixo, eu acredito que 90% desses casos de incorporação de terreiro e centro espírita são animismo. Agora, quando a gente parte para o voodoo, para a quimbanda, para o candomblé, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, eu ali percebendo que realmente tinha uma preta velha ali conversando comigo, eu puxei esse objeto mágico e pedi para ela consagrar. Aí dei na mão dela, ela segurou, olhou. Aí ela falou assim: Você usa muito isso aqui, né? Isso aqui te dá muita proteção. Eu não falei para ela que era para proteção, não falei nada. Aí eu falei: Sim, eu realmente uso bastante isso. Aí ela perguntou assim: Nesse ritual que você fez para ter esse objeto, você usou fogo? Aí eu parei pra pensar como ela sabia que tinha fogo, porque o pentagrama da RMP ele é feito com fogo. Aí eu falei assim, não fogo físico, mas de uma certa forma tem fogo. Aí ela falou assim, tá certo. Aí ela passou uma pemba no objeto lá, consagrou. Aí ela me disse assim, agora isso aqui tem um dobro de proteção que tinha antes. Use com cuidado, use sempre quando você precisar. E aí me pediu pra fazer umas macumbas aí que eu não vou falar aqui também. E disse que eu tinha que começar a praticar caridade. Aquele papo todo de que todos os guias falam, né, que você tem que fazer caridade, que você tem que ser trabalhador, que você é médium, não sei o quê, blá blá blá. E é isso, eu acho que se ela não tivesse incorporada, eu acho que ela não saberia que eu mexo com magia e não saberia que meu objeto que estava consagrado tinha fogo nele. Essa talvez seja uma das experiências mais interessantes que eu tive com magia. Tem Pois, outras, Bruno, eu mas eu não vivi a vou falar mesma aqui agora. coisa.
eu vivi a mesma coisa que você, praticamente, né? Eu não fui testar, né? Eu tenho algumas entidades que me acompanham, que eu conheço, e aí eu estava com um problema com uma entidade, e aí um amigo falou assim, ó, vai nesse lugar, né? Nesse lugar aqui, nessa Umbanda aqui, fala com a fulana, com a mãe fulana e tal, e pede orientação e tal. Na hora que eu entrei no lugar, né, que marquei a consulta e tal, né, primeiro eu fui lá no lugar onde estava acontecendo, daí acho que foi um caboclo, alguém que me atendeu, que falou, ó, você tem que falar com a mãe fulana e tal, marca um horário porque ela vai te orientar. Falei, ok, né, a pessoa não falou assim, não vou te tocar, não vou fazer nada, fale com mãe fulana, né, isso é a entidade lá. Eu disse, não vou falar com você. Tá bom, não entendo, né? Não sabia, beleza, marquei, e aí eu fui encontrar com essa pessoa, né? Com essa mãe de santo. Daí a mãe de santo, quando eu entrei, a mãe de santo já olhou para mim e falou: eu falei, oi, tudo bem? Ela, eu já sei qual que é o seu problema, mas olha, eu falei, tá, e como que eu posso fazer? Eu tenho que vir aqui, né? Eu vou participar de algum. Ela, não. Minha querida, você já faz os seus negócios. Esse negócio aí que você faz, que a gente já sabe, que você sabe o que é, pode ir lá, continuar nesse negócio aí que você tá. Esse é o seu negócio. Aqui você não tem nada com banda, pode ir, não é nada aqui, o seu caminho não é esse. O seu caminho é esse aí, que você sabe qual é, você sabe qual é. E eu, assim, olhando pra cara dela, em nenhum momento eu falei que eu era praticante de bruxaria, de magia, nada. E ela assim, não, continua aí no seu caminho, você não precisa vir aqui, não tem que vir aqui, porque esse não é o seu caminho, e você é muito forte no seu negócio que você faz lá e tal. Aí ela falou assim, ó, tem essa sugestão para essa entidade, como você pode fazer e tal, mas aí um outro guia espiritual no dia seguinte, eu sonhei com esse guia espiritual puxou minha orelha, falou assim, você não tinha nada que ter ido lá, ele pediu a ajuda de quem não é, você sabe que seu negócio é comigo, você tinha que ter falado comigo, se você não está conseguindo lidar, você tem que pedir para mim. Então eu levei um puxão de orelha, aí eu pedi desculpas e ir lá e fui resolver, e acabei não fazendo o que esse lugar tinha me pedido aí, que essa pessoa tinha sugerido, né, dessa mãe de santo, mas na hora ela falou, não vem aqui, não participe daqui, seu negócio é esse negócio aí que você faz, essas suas coisas que você faz, sua energia é outra, não caso com a energia daqui, é outra egrégora, minha filha. Pode ir. Um beijo, tchau. Bem honesta, bem direto. Paulão, eu cheguei Sim, a te levar no centro de Umbanda aqui em Salvador. Você quer contar a sua experiência? sim, inclusive foi um dia antes de eu ter viajado a primeira vez para o exterior. Nessa época, sim, eu gostaria de contar, né? Já contando, né? Nessa época, antes de eu ir com o Brunão, nesse centro, eu estava meio que revoltado com o mundo e as pessoas à minha volta, porque eu queria, de certa forma, mudar o mundo e mudar a maneira como as pessoas se comportam e tudo mais. E nesse dia eu falei com, com uma pessoa que estava uma espécie de oráculo, eu me esqueci o nome agora. Ela estava incorporando uma deidade, né, uma Foi um entidade, caboclo, né? e isso, exatamente, um caboclo. Foi essa palavra que fugiu da memória. Isso, um caboclo, e eu expliquei toda a minha revolta, né, toda a minha indagação ao mundo e às pessoas à minha volta. Então, palavras marcantes saíram da boca dessa entidade, né? Ele disse que, primeiramente, eu tenho que mudar o meu mundo, meu, a minha realidade. Eu não tenho que cobrar, sabe? Em querer mudar a maneira como as pessoas se comportam, sendo que, primeiramente, eu não estou fazendo isso a mim mesmo, sabe? Eu não estou me cobrando. Então, é o passo número um, sabe? Você muda quem você é para melhor, entende? E o mundo à sua volta, automaticamente, ele melhora também. Ele melhora também porque você passa a obter um campo harmônico com aquela comunidade, aquela sociedade que você está vivendo ali, sabe?
porque você, de certa forma, está em equilíbrio com a natureza e os deuses da natureza, as energias da natureza e do universo, quando você organiza o seu mundo interior, digamos assim. Então, essas palavras foram marcantes para mim, naquela época principalmente, e eu levei isso comigo, sabe, na minha bagagem de viagem antes de viajar para o exterior, e depois disso eu parei, sabe, de cobrar as outras pessoas da maneira como elas se comportam, e parei também de culpar o mundo da forma como ele é, e passei a apontar mais o dedo em mim mesmo, sabe? Passei a me cobrar mais a, e aperfeiçoar o meu ser como, como uma espécie de evolução. E automaticamente, quando eu passei a tomar essa atitude comigo mesmo, o mundo à minha volta, que até então eu criticava, né? E não aceitava, ele mudou, ele harmonizou, né? Ele se tornou um outro mundo. Então, foi assim, foi primordial, sem dúvidas. Ah, muito obrigado pelo convite, Brunão. Eu sei que eu agradeci naquela época, estou agradecendo de novo, porque foi muito importante para mim eu ter ouvido essas palavras, sabe? Eu estava julgando muitos demais, criticando muito o mundo da forma que ele é e não estava me olhando no espelho, né? E ver o que é que precisa ser mudado dentro de mim, primeiramente, para depois eu querer tentar mudar o mundo, né? Para depois eu ter condições suficientes de tentar mudar algo, né? Não adianta você querer ajudar o mundo exterior se o seu mundo interior está desequilibrado, né? Então, eu acho que essa experiência eu vou levar comigo para minha vida inteira. Foi gratificante, foi muito importante eu ter passado por aquilo, sem dúvidas, sem dúvidas. Então você está me dizendo que aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste tudo em cima do muro? Eu quero falar depois daquela experiência eu amadureci bastante, assim, os meus pensamentos. Vamos lá. Eu Acho Bruno, interessante. Tá, desculpa, pode deixa eu falar. fazer uma pergunta para o Paulo. Desculpa. Paulo, você falou que você medita 25 dias em cada runa, são 16 runas, né? São 400 dias de São meditação? 25 runas. São 25 runas? Sim, sim, Caramba, só mais de um que no ano? caso você deve fazer isso, assim, é um curso bem, bem longo. E se caso você não meditar os 25 dias consecutivamente, o curso ele se torna mais prolongado, que é o meu caso, né? Algumas runas que eu meditei, eu não repetir o procedimento, né, corretamente, que é meditando ela consecutivamente durante 25 dias, e isso prolonga o curso, né? O curso com runas. Então, tem que ter foco bastante. É porque, às vezes, a pessoa acorda com, sabe, não está com a vontade de ir lá meditar, Com repetir certeza. o mantra, tudo de novo, todos os dias. Tem vezes que você não tá afim, não tá motivado para isso. Então, é aí que entra a questão da dedicação e também do autossacrifício, né? Você fazer isso sacrificando aquilo em É uma prol dedicação muito grande. de frutos que você irá colher mais à frente. É uma dedicação muito grande. Eu ainda estou Basicamente é aprendendo a você focar nisso. renunciar à sua vida para se dedicar a isso. Assim, é se tornar um devoto, né? É se tornar um devoto Sim. disso. Não é fácil, não é um E caminho é um fácil. devoto de si De próprio. maneira É o alguma. caminho de encontro consigo Sim. mesmo. É isso que eu acho muito top, velho. Eu quero falar a respeito das teorias de como funciona a magia. Eu tenho uma teoria e eu não sei se isso é válido, se não é, mas que é o seguinte: Jung tem uma frase que eu acho muito interessante que fala mais ou menos assim: até você se tornar consciente do subconsciente ou do inconsciente, você chamará tudo o que acontece na sua vida de destino.
Entrou uma mensagem aqui no Telegram. Deixa eu tirar. Eu acho que a magia é uma arte de você se comunicar com o subconsciente. E como é que isso funciona? Vamos falar a respeito do trauma. Como se dá um trauma? Supondo que você tinha lá 5 anos, você estava com seu pai, ele estava dirigindo um carro, e etc. E aí houve um acidente de carro, o carro bateu, e o carro que bateu no carro do seu pai foi um carro vermelho. E aí essa criança, ela cresce, esquece do ocorrido, e ela cresce com esse trauma da cor vermelha. Todas as vezes que ela vê a cor vermelha, ela se assusta, ela sente um calafrio, ela sua frio, sente uma espécie de entre pânico, vamos dizer assim. Eu acho que a magia opera através da lei da correspondência. É uma soma de aromas, sons, ações, intenções e gestos. Essa soma de coisas que acontecem num rito mágico são formas simbólicas de você se comunicar com o seu subconsciente. O subconsciente, ao contrário do consciente, ele se comunica através de símbolos. E são esses símbolos que através dessa comunicação com o subconsciente, fazem com que isso surta um efeito, assim como o efeito traumático do acidente de carro, e fazem com que seu subconsciente programe uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Acontecimentos na vida em que essa programação ela vai ficar rodando ali, como se fosse um loop. E essa programação vai fazer com que você tenha coincidências entre aspas, na sua vida, e essas coincidências vão fazer com que você atinja seu intento. Eu não sei como se opera o subconsciente, eu não sou psicólogo, é apenas a minha teoria, mas eu acho que faz sentido para mim. O que é que vocês acham disso, vocês como psicólogas? Eu não sei se ficou claro, mas enfim. Mas quem é? A psicóloga só está anotando? Ninguém O aqui que é é que você acha psicólogo. disso, Karine? Eu sou Ou a Diana é psicanalista. psicóloga? Você é Sou psicóloga? Ah, tá. psicanalista. Eu não tinha anotado isso. Eu acho que dentro da A topologia Diana é do psicanalista? Freud, sou psicanalista. Psicanalista lacaniana. Oxe, que legal. Que legal. Eu gosto muito da teoria do Carl Gustav Jung a respeito do inconsciente coletivo. Eu me identifico muito com essa tese. Com certeza. Acho bem interessante. E Jung foi um dos magos mais incríveis que eu já li, com certeza, sem sombra de dúvida. Dentro da Verdade. topologia do Freud, o Freud fala do inconsciente, né? A gente tem o consciente e o inconsciente, a gente tem o id, né, o ego, o superego. Quando a gente, eu acredito que tem alguma parte aí que ela não é relatada. Porque se a gente for pensar no Hermes Trismegisto, né, nos axiomas herméticos, de que tudo é mental, existe alguma coisa, algum poder que a gente tem que a gente não tem consciência e que a gente é capaz de criar a nossa realidade, né? A gente fala do poder da palavra, né? Quando a gente faz, né? Os nossos rituais, né? Eu pratico diariamente o RMP e o ritual do Pilar do Meio, né? São os meus rituais diários, assim. Eu não faço nada. A primeira Ritual coisa do que eu Pilar do faço Meio quando é eu muito acordo, insano, velho. Insano. a primeira coisa que eu faço quando eu acordo são os meus rituais, né? E dentre eles, né, eu faço esses dois. Um é para banir, o outro é para equilibrar. E o que eu aprendi é que eu sempre devo falar em voz alta. Porque a partir do momento que eu estou falando, é como se eu estivesse já fazendo uma manifestação, né? Então, a psicanálise, ela é uma manifestação, né? O Lacan fala que cada palavra não dita é uma doença que a gente está acumulando para a gente. Então, mas eu acho que tem alguma coisa dentro desse processo aí do inconsciente, alguma ferramenta que eu acho que no dia que a gente descobrir assim claramente que ferramenta é essa, meu Deus do céu, a gente domina o mundo. Ao contrário do Sérgio, eu não sou aquela pessoa que só agradece, eu faço para um monte de coisa. Faço muita magia, eu faço mesmo. Eu brinco, eu sou muito macumbeira. Eu sou o contrário, eu mesmo. agradeço muito pouco. Eu sou muito reclamão, para falar a verdade. Eu agradeço sempre. Eu estou fazendo um trabalho com teurgia. Eu também sou muito reclamão. E aí eu tinha sido avisada
de que eu seria acordada, né? Eu já tinha sido avisada de que eu seria acordada entre 3 e 4 horas da manhã, e para mim é muito automático, né? Na hora que eu acordo, a primeira coisa, acho que nesses momentos que eu acordo, eu simplesmente agradeço. Eu faço agradecer, né? Dentro desse trabalho de teologia. Mas eu gosto muito, eu mexo mesmo. Qualquer necessidade que eu tenho, qualquer coisa que eu precise, assim, eu vou, eu uso a magia, eu faço uso da magia, sim. Claro que eu não trabalho com essas coisas de amarração e tal, nada disso. Eu acho que isso é uma roubada. E também não faço magia para ninguém. Às vezes, quando uma pessoa precisa, alguém me procura, tenho muita procura, né? É uma coisa que eu não queria, mas enfim, né? Tem algumas coisas que a gente não escolhe. E aí, quando as pessoas me procuram, se eu recebo a intuição, eu vou lá e oriento a pessoa, mas eu nunca faço nada para ninguém. Isso é uma das minhas premissas, assim, né? Magia eu faço mesmo para mim. E eu acho que tem alguma coisa dentro do nosso inconsciente, algum lugar, alguma energia, alguma coisa que eu acho que hoje a gente manipula, mas eu acho que a gente manipula sem querer. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. A gente tá lá, é como se a gente tivesse assim, com o olho fechado, e a gente tateasse, de repente a gente sentiu o buraco. A gente enfiou a mão no buraco. Na hora que a gente tirou, a gente já não encontra o buraco de novo. Aí a gente fica tateando de novo. De novo. Ah, eu acho que estava por aqui. E a gente enfia a mão lá sem saber o que é o buraco. É como se fosse uma espécie de enigma, assim, né, que você quer decifrar. É como se fosse o nosso inconsciente é como se fosse Exatamente. isso, né? Pelo menos eu interpreto dessa forma. É um enigma. Você tenta ali decifrar através das práticas mágicas, né? Eu entendo Acho que o a que você gente vai quer lá, dizer. a gente toca, daqui a pouco a gente já não sabe mais. Mas como que você fez? O que você fez? Aí Verdade. a gente tem nossos grimórios que a gente anota. Aí assim, eu anotei aqui, já aconteceu várias vezes comigo. Puxa, mas eu anotei, não é possível. Será que tem alguma coisa que eu omiti aqui? Vou repetir para descobrir o que eu fiz aqui que deu resultado e agora eu estou fazendo e não dá. Né? Eu tenho meu grimório lá onde eu anoto as minhas magias, tudo que eu faço, né? Mas às vezes passa alguma coisa, porque eu acho que é isso. Tem alguma chavinha lá, que eu acho que deve ter tanto botão, que a gente fica lá, check, 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 check. Aí funcionou, a gente, funcionou. Mas qual botão você apertou? Não sei, tem 700 botões aqui, foi um desses 700 botões. Eu não sei qual é, mas eu acho que eu meio que concordo com você, Bruno, com o que você falou aí. Tem alguma coisa aí, alguma chavinha que a gente liga, que a gente não sabe ainda. Tá sem áudio. Voltou. Tá com áudio agora? Às vezes para me perguntar, será que se eu chegasse na encruzilhada para fazer uma oferenda pro Exu, ao invés de colocar lá cachaça, farofa, galinha preta em uma garrafa de 51, se eu colocasse, sei lá, uma garrafa de Coca-Cola, pizza e torta de chocolate, será que o Exu iria aceitar essa oferenda? Eu acredito que não, porque justamente pela lei da hermética que fala sobre a lei da correspondência. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Eu acho que quando você começa a estudar a árvore da vida e você percebe que existem esferas, caminhos, onde essas esferas e caminhos estão completamente interligados com o tarô, com os planetas astrológicos, com ervas, com pedras, com animais, você descobre que para atingir determinados objetivos você precisa usar a lei da correspondência para alcançar aquela determinada esfera da árvore da vida, e que, na minha opinião, Exu nada mais é do que Rod e Mercúrio na árvore da vida. Você precisa atender aqueles determinados, como eu falei, soma de aromas, ervas e elementos que fazem correspondência com aquele aspecto para que você consiga atingir aquela determinada energia. Então, nesse sentido, eu acredito que se eu oferecer para o Exu uma garrafa de refrigerante e a torta de chocolate, não é que o Exu não vai comer e vai ficar puto comigo. Eu acho que eu estou usando correspondências erradas para atingir um determinado objetivo que talvez eu não consiga, talvez essa magia não surta efeito. Eu penso dessa forma. Bom, posso falar? Claro. Sem dúvidas. Então o negócio é o seguinte, primeiro voltando ao que você falou, eu acredito que só existe uma mente, uma única mente. Não existem várias mentes. Só existe uma única mente. E essa mente cria nódulos, é uma espécie de uma membrana
dentro de si mesma, que é a nossa parte consciente, a nossa personalidade, né? Então, por exemplo, aquela mãe de santo lá que você estava conversando com ela, de alguma forma, essa membrana dessa pessoa é mais permeável, de forma que ela chega a perceber o que você está pensando, o que você, a sua mente, né? E essa parte que está fora da membrana, que é o todo, essa mente toda, é o subconsciente, né? Que o Jung chama de consciente coletivo, que já é um primeiro passo que a ciência está dando para tentar entender o que acontece nesses processos, né? O trabalho do Jung é fantástico nesse sentido. Agora, então, a magia funciona, por exemplo, quando esse negócio do Exu, dentro da cultura que você tem, dentro do conhecimento que você tem que ser aquilo que você acredita que o Exu quer, não é? Porque você não vai saber o que Rod quer, o que Hermes quer, não é? Então, dentro da tua cultura, você vai fazer aquilo que você acredita que é. Por isso, a sua mente é que vai fazer a coisa funcionar, por isso precisa ter as correspondências culturais daquilo que você vem, da sua história, da sua cultura, da sua família, da sua religião, enfim. Só para complementar, se você for parar para analisar, várias culturas vão utilizar comidas, ervas e pedras e etc., de acordo com a sua cultura, a sua regionalidade. Claro, claro. Então, Até aqui, ó, olha só para eu que fazer uma oferenda interessante. para Mercúrio, se eu for africano, é claro que eu vou oferecer comidas africanas, mas se eu for lá para Grécia, por exemplo, já vão ser outros tipos de oferenda, Sem frutas, dúvida nenhuma. vinho. Imagina se Então, tinha pinga e farofa com frango na Grécia Antiga, por exemplo. Não é? eles nem Agora, sabem o que é isso. olha só que interessante. O mesmo arquétipo, né? Para o germânico, é Woden e Odin. Para o deus celta, né? É Lug. Para o romano, Mercúrio. Para o grego, Hermes. Para o egípcio, Thoth, né? Para o hebraico, Zedek. Babilônico, Nabu. Sumério, Enki. Orixá, Exu. Arcanjo, Miguel. Anjo, Rafael. E o Sephiroth da árvore da vida, Rod. Tudo isso é o mesmo arquétipo. Agora, cada Concordo. um vai como se diz, fazer o seu ritual, fazer a sua mentalização da coisa de acordo com a sua cultura, com a sua memória, com a sua tradição, etc. e tal. Né? Por isso é que eu acho que, no caso, o que você está falando é correto. O Exu não vai fazer porque a sua mente não vai trabalhar direito se não for dentro daquilo que você acredita e daquilo que você foi treinado e daquilo que você tem a tradição em cima de você. Dentro daquele paradigma religioso não funcionaria, mas se eu fosse Então, me utilizar da mentalidade da magia do caos, por exemplo, talvez funcionaria. agora, o importante é que eu acho que toda essa questão da magia, do ato mágico, do feitiço, etc. e tal, está baseado nesse fato de que existe uma única mente que ela está subdividida, não é? E essa subdivisão é que é o nosso consciente. Agora, o oceano desta mente que não está dentro da membrana de cada um de nós o inconsciente coletivo, é o total da mente, né? Então, quanto mais permeável for essa nossa membrana, mais você vai acessar do inconsciente coletivo, né? E mais força a sua magia vai ter, mais experiências você vai ter premonição, você vai ter, pode ter telepatia, né? Você pode ter viagens astrais, etc. e tal, papapá. Agora, resumindo o assunto, já vou parar, o mais importante de tudo isso, que todo magista, como ela gosta de se
chamar, ou um mago, ou um bruxo, ou um feiticeiro, um alquimista. O mais importante entender é que os rituais são importantes, mas a grande evolução que um magista, um mago, um bruxo, enfim, que vai acontecer é quando ele se torna o ritual. Entende? Os rituais são importantes, a gente vai praticar por muito e muito tempo, mas o objetivo final é você se tornar o ritual. E aí você não vai precisar dos rituais mais. Porque você é o ritual. Você é a magia. Né? Tá? Por isso a importância do treinamento mágico. Até você Sim. atingir esse estado. Mas qualquer coisa você precisa estudar. Né? Infelizmente, estudar e praticar. com raras exceções, ninguém nasce sabendo. Né? Então, quer dizer, você precisa... Agora, a conexão também com essa mente total, né? Quer dizer, à medida que você vai estudando, à medida que você vai praticando, à medida que você vai acreditando, a sua membrana se torna mais permeável. E aí você começa a ter mais conexão com essa mente maior, né? Que aí pode chamar de subconsciente, enfim, aí as nomenclaturas, a semântica não é tão relevante. Mas é justamente o acreditar, o praticar, o querer, a força, a manutenção, a persistência, é que vai tornando a sua membrana mais permeável. E também uma coisa muito importante que muita gente não presta atenção, é também o medo. À medida que você também vai perdendo o medo. Né? Porque tem muita gente que até tem já tem naturalmente alguma faculdade, alguma coisa, mas ela tem tanto medo que ela não vê o que ela vê, porque ela tem medo. Entende? Então, o medo acaba se sabotando, também, né? Exatamente. Né? Eu tenho uma prima que, desde menina, ela tinha, né, faculdades, ela via, ela era clarividente, etc. E tal, mas ela perdeu totalmente essas capacidades ao longo da vida, porque ela negou e ela tinha medo. E também questões de família, quando ninguém ajudava, ninguém estimulava. Exato, exatamente, né? Então, eu tive uma época que eu também fiquei pedindo bastante para não acontecer essas coisas comigo. Exatamente. E em um determinado momento acabou que eu não via mais. Tudo aquilo que você pede, você tem que tomar muito cuidado com o que você pede, porque quando acontece, aí você tem que segurar o rojão. Na minha linha, eu tenho um mecanismo, né? É feito um ritual, isso foi feito junto com a escolha do nome mágico, né? E é feito um ritual no qual eu me comprometo a que só pode ser considerado a minha vontade aquilo que depois que eu falar a coisa, eu confirmar 3 vezes. De forma que esse negócio de ficar falando as coisas, eu posso falar muita bobagem e isso não vai ser considerado, né, como uma atitude mágica, porque eu não confirmei 3 vezes. Porque quando eu faço os rituais que eu faço alguma coisa, aí eu confirmo 3 vezes. Então, isso é sério, porque se você não faz esse controle, você começa a falar um monte de besteiras, às vezes, e, dependendo da situação, as besteiras se materializam. Então, olha o problema aí, né? Considerações finais. Já temos 1h10 de live. Isso. A não ser que vocês queiram ficar mais, você que sabe. Não é uma live, né? Nós estamos gravando. Enfim. Mas não, eu queria ouvir o Paulo, queria que o Paulo falasse como que é aí, onde ele está, como que é esse estudo de runa, como é, se é diferente o fato de... Porque a gente tem algumas pessoas no Brasil que ensinam, e como é que é esse estudo? É diferente? Né? Como é esse mundo aí da magia onde você está? Eu queria ouvir. São diversas linhas, né, que ensinam o misticismo por detrás dessas simbologias, né, que são simbologias mágicas que as runas. Você tem o ensinamento Asatru, Vanatru, né, que eu acho que é o mais conhecido. Só que no meu caso, eu estudo uma outra linha, né, eu estudo a linha do Miguel Serrano, da Sabbath Dave, né, que
que também é runologia, só que é um outro campo de estudo esotérico, no qual eu me identifico mais, e, na minha opinião pessoal, tá, eu acredito que é algo mais intenso, dá um resultado melhor, pelo menos funcionou para mim. Tô me citando por experiência pessoal, não generalizando, tá? Acredito que o conteúdo ensinado na área Asatru, Vanatru também, sem sombra de dúvidas, deve ser muito bom, só que no meu caso eu sigo uma outra linha esotérica, né, nessa área de runologia, porque eu acredito que dá mais resultado, pelo fato também de eu me identificar mais, né, eu acreditar mais naquilo, então, consequentemente, isso dá um resultado para mim, né. Você é aquilo que você acredita, né, eu sigo muito essa filosofia de vida. E sim, as runas, elas surgiram através de um povo escandinavo, né, um povo do norte da Europa, conhecido como Vikings, e deu início como o alfabeto deles, mas depois descobriram bem depois da era Viking, né, que existia uma crença mística por detrás daquele alfabeto rúnico, né? Não era somente o alfabeto, era também símbolos mágicos no qual se praticava rituais, né, de iniciação e tudo mais. Havia uma crença por detrás daquelas simbologias, né? E aí depois de muitos estudos arqueológicos, né, descobriram também que aquele antigo povo escandinavo também se manifestava através dessas runas, fazendo, como é que eu posso explicar, movimentos corporais que desenham o formato de cada runa, e aí depois surgiu o yoga no ocidente, né, devido a essas práticas rúnicas, né, de você imitar o desenho da runa através do seu corpo. Aí, anos depois, aqui no ocidente se tornou o yoga, né, é um mundo, assim, na minha opinião, fantástico, só que eu não comecei nessa linha, não. Na verdade, eu comecei com a magia celtíbera, né, ou celta-ibérica, mas aí depois eu acabei percebendo, acabei descobrindo, né, esse mundo, né, da mitologia nórdica, no qual eu me identifiquei mais e passei a me dedicar, né, a estudar especificamente essa área. E para mim, eu digo hoje que deu resultado, ainda dá resultado, e a minha vida se tornou outra, sabe? Hoje eu me sinto muito bem, eu me sinto um outro ser humano. Hoje eu tenho uma outra cosmovisão sobre o que é o mundo, sabe? As pessoas. Foi como se eu estivesse me encontrado o meu ser interior a primeira vez na minha vida. É como se você estivesse nascendo de verdade, sabe? É uma sensação maravilhosa. É uma sensação de libertação. Você sai da ilusão, que é o mundo material, né? E vai para o mundo real, o mundo além daquilo que os nossos olhos podem ver. E é algo muito bom, sem dúvidas. E para quem tem curiosidade de praticar, de estudar, conhecer, vale muito a pena, tá? Tem muito conteúdo bom. Para mim funcionou, eu digo por experiência própria. Show de bola, Paulão. E você não Obrigado. tem vontade de entrar em alguma ordem, não? Quando é que você vai tomar vergonha na cara e entrar na ordem que eu te convidei? Quando eu estiver preparado, né? Deixa eu primeiro terminar esse curso de runas, quando eu terminar de meditar em todas as runas. Aí eu me senti um mago, né? Poderoso, preparado, aí eu entro numa ordem iniciática. Eu não quero entrar numa ordem iniciática séria como um amador. Melhor eu terminar uma coisa de cada vez, né? Eu primeiro termino esse curso de runas, aí depois eu penso em fazer parte de uma ordem iniciática, assim. Sem dúvidas, está num plano futuro meu. Por que não? Entendi.
Então, Evolui você, sempre, né? Esse é o espírito. primeiro você vai virar o Darth Vader para depois entrar na hora, né? Então Darth depois você Vader. começa a soltar bola de Foi uma fogo aí, boa. raio pela. Começa a soltar raio aí, levitar e o caralho. Acho que você vai querer. Dikidama, né? Depois soltar o Dikidama aí, virar o Super Saiyajin aí, entra na ordem. Você acha que é? Tá certo. E aí? Eu acho que já deu, senão também fica longo demais, né? Ninguém aguenta, né? Considerações finais. A minha consideração final é que deve ter havido algum. Que quando você faz o programa dessa plataforma, você determina se essa gravação que você vai fazer vai ficar aberta, vai ficar ou privada, né? Eu pus privada. Mas deve ter havido algum Exu aí. Você acredita que nós estamos em live? De fato, estamos transmitindo tudo isso live. Mas No também, YouTube? mas também Legal. no meu canal, que não tem nenhum. Legal, eu Mas vou não ficar tem famoso. problema. Não tem problema, não tem problema nenhum. Gente, Só que não mas foi não tem ninguém planejado assistindo, assim. né? Não Não tem ninguém chegou. assistindo. A última vez que eu olhei agora, nós já tivemos 6 pessoas assistiram. Agora deixa eu dar uma atualizada para ver. Que legal. Ai, meu Deus do céu. Bacana. Mentira, gente, tô chocada. Deixa eu ver aqui. 6 pessoas por enquanto. Agora, depois que acabar aqui a gravação, eu vou fechar, tá? Um salve aí pra galera que tá assistindo. Muito Porque obrigado. nem tem um caderno específico para isso. Obrigado aí, gente. Mas normal, né? Normal, né? Também ninguém fez comentário, porque está aberto também. Mas isso nunca aconteceu. Olha que eu já gravei não sei quantos programas, né, lá para o canal e tudo, eu sempre gravo fechado, depois eu faço uma edição e tal, aí eu mando, né? Mas não, ficamos live esse tempo todo. O universo quis assim, fazer o quê? Então, é ótimo, boa noite para todos. As minhas considerações finais é que Obrigado. eu acho que é mais interessante essa plataforma. Da última vez a gente tentou fazer essa live, não deu certo, porque eu até pesquisei depois e realmente para gravar assim tela e áudio no celular, eu acho que tem alguma política do Google aí que não permite que você faça isso. E eu acho interessante a gente começar a fazer nessa plataforma daqui para frente. Sim. Inclusive, meu amigo Paulo aí está convidado para as próximas. Eu acho que com certeza ele vai se interessar, Obrigado. porque ele gostou Com certeza, eu gostei bastante conversa. do astral do pessoal aqui. Inclusive a nossa senti conexão, à vontade, me senti confortável conexão em conversar sobre esse Viena. assunto. Sim. Conexão Sim. Viena. Né? Infelizmente, Karine não sei. Enfim, cadê a Karine? Ela todos. sumiu, saiu. Ela caiu, né? Mas ela tinha falado que ela dorme cedo. Vai ver que ela caiu foi no sono. Sim. Não, mas realmente ela é uma pessoa muito ocupada. Provavelmente vai dar aula amanhã e tudo. Então. Verdade. Mas eu sei que ela anotou muita coisa. Sim. Só dela ter anotado já vale a pena. E é isso, agradecer com certeza. a audiência aí do pessoal. Ainda mais eu que sou esquecido, né? Sim. Agradecer a audiência do pessoal que ficou na live. Peço que vocês deixem nos comentários algum assunto, alguma dúvida que vocês queiram tirar, ou que queiram que a gente fale, que a gente pode usar como pauta para as próximas lives ou os próximos bate-papos. E é isso, amor é a lei, amor sob vontade, amor impiedoso. Quer falar alguma coisa, Diana? Quero agradecer por mais um encontro, foi muito legal. Gostei de tocar essa ideia aí. E, gente, estudem, façam magia. Magia é vida. Magia é vida. Paulo? Muito bem. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, Brunão, por ter me convidado, e também gostaria de agradecer a participação de todos os outros aqui hoje. Eu que agradeço. E eu gostei muito do primeiro encontro, primeiro de muitas, assim espero, e gostei muito do astral de vocês, do papo de vocês,
me identifiquei bastante e é isso. Espero estar presente nas próximas lives. Isso aí que Obrigado. você falou me lembrou o Worms agora, primeiro de muitos. Já jogou Worms? Não. Que Enfim. jogo é esse? É um jogo ou não? É um jogo da minhoquinha, que a minhoquinha fica atirando na outra. Aí toda vez que você acerta a minhoquinha, ela xinga, fica virada no caralho, fica puta da vida. Sim, eu Bom, conheço, então, eu conheço esse jogo, sim, é bem antigo. Vamos encerrar, podemos até continuar conversando, mas vamos encerrar, Ok. né, a gravação. Muito obrigado.